Vai parecer redundante o que eu vou dizer, porque todas as vezes que eu leio relatos de guerra, eu sempre, eu sempre digo que foi o livro mais impactante, que mais me chocou, o que por hora achei que tinha relatos muito diferentes, mas eu ainda estou conversando com essa obra, porque depois que a gente termina, né, a gente fica pensando no que leu. E as últimas testemunhas, Svetlana Alexeyev, provavelmente não se pronuncia assim. Esse livro super pesado vai trazer relatos de guerra, mas relatos de crianças muito jovens, que viveram aos 2, 4, 6, 7, 10, no máximo 11 anos talvez. E o relato que eu escolhi foi da Vala Niktengo, uma criança de 4 anos, sobrevivente da guerra. Aqui é a questão russa, a, os sobreviventes russos da ocupação de Hitler e da ocupação alemã, né, completada por Hitler. E os relatos são muito chocantes, mas uma coisa que é muito perceptível, e olha que eu já li alguns livros, relatos de guerra e de área especificamente, que a gente infere muita coisa diferente, aqui fica bem implícito não só o desejo de aniquilação, mas a crueldade dos soldados inimigos quando chegavam, se deparavam com a população civil de um local. Por exemplo, aqui os soldados alemães, quando invadiram a Rússia, e eles não só executavam as pessoas, eles não só roubavam os alimentos das pessoas, não era só o matar, tinham que barbarizar. E um dos relatos me chamou muita atenção de um menino que disse que um soldado, depois de matar aquelas pessoas e os corpos ficarem no chão, já as pessoas mortas, ele não satisfeito, ele pegou um motor de carro e foi batendo na cabeça das pessoas. Então, no sentido de esmagar. E ele disse que até hoje ele lembra daquele barulho dos ossos quebrando, que para ele soou na infância como abóboras sendo machucadas no pontil por seu pai. Então, assim, a crueldade dos soldados, né? Eles ficaram tão incutidos na violência que não era só violência, era bárbara. E aí eu quero ler o relato dessa menina, na época 4 anos de idade. Claro que os relatos transcritos aqui, já todos eles adultos, falando das lembranças do que eles vivenciaram na guerra. Aí alguém me pergunta se é possível alguém lembrar de coisas tão antigas. É possível. E não só possível. Algumas coisas são apagadas, outras coisas são lembradas por outrem. Então, um relato nem é sempre só uma memória de alguém, mas é o registro de uma memória, de algo que ele viveu e que ele transcreveu e que alguém também vivenciou, viu ele vivenciando e que ele consegue reproduzir. E diz assim: passávamos o tempo todo com fome. Eu não lembrava onde estava, para onde estavam me levando, palavras, nomes. Por causa da fome, vivíamos como num sonho. Lembro que estava arrastando umas caixas numa fábrica de munição e pólvora. Lá tudo cheirava a fósforo. Cheiro de fumaça, não havia fumaça, mas cheirava a fumaça. Lembro que ordenhava as vacas de um Bauer, cortava a lenha 12 horas por dia. Nos alimentávamos com cascas de batata, nabo e dava um chá com açúcar. Minha companheira pegava o chá de mim, uma menina ucraniana. Ela era mais velha, mais forte, dizia: eu preciso sobreviver. Minha mãe ficou em casa sozinha. Ela cantava umas canções ucranianas bonitas no campo, muito bonitas. E uma vez, na tarde, não vou contar tudo, não consigo, meu coração não aguenta. Onde foi isso? Não lembro, mas isso já foi no campo de concentração. Pelo visto, já estava em Buchenwald. Lá nós carregávamos carros com mortos e empilhávamos nos montes, empilhávamos em camadas, uma camada de mortos, uma camada de dormentes, alcatroados, primeira camada, segunda camada, e assim ia,
Da manhã à noite preparávamos fogueiras, fogueiras de bem. Está claro, de cadáveres entre os mortos iam parar uns ainda vivos, e eles queriam nos dizer algo, algumas palavras, mas não podíamos parar ao lado deles. Forte, importante, necessário. Se você tiver estômago, lê esse livro. Acho que é um dos relatos mais fortes de guerra, porque são relatos de crianças e crianças muito jovens que viveram a bárbara. Acho muito importante dialogarmos com esse tipo de obra, porque nos ensinam a sermos mais humanos e não aceitar com naturalidade a bárbara para que ela não se repita. Tá bom? Até a próxima, pessoal!